Olá pessoal, tudo bem? Então hoje estou aqui em casa, como hoje é o Dia Mundial do Autismo, né? Então eu resolvi fazer um vídeo hoje daqui de casa, aqui na minha salinha de estudos, na minha biblioteca. Tem milhares de livros aqui, adoro estudar, adoro aprender. Então vocês estão aqui, sejam bem-vindos à minha casa. Então eu quero falar sobre autismo, que é um tema de muita importância. Então, o autismo, antigamente, na década de 80, 90, tinha uma incidência de uma criança em 5.000. Era uma doença rara. Os professores de escola, os profissionais, a gente pouco víamos. E hoje a incidência foi aumentando. Hoje a incidência está em torno de uma criança a cada 50. Isso continua aumentando cada vez mais. Tem relatórios nos Estados Unidos que eles projetam que em pouco tempo todas as famílias vão ter alguma criança com autismo. Então, o autismo é uma doença do desenvolvimento do sistema nervoso central, né? Muito grave, que a criança tem uma dificuldade de interação, de relações afetivas, né? Então eu quero dar ênfase no autismo do tipo regressivo. Esse autismo, a criança vinha tendo um desenvolvimento normal, falando, começando a andar, interagir, sorrir, se comunicava, era afetuosa, né? E daí, depois, em torno dos 2 anos, aos 4 anos, ela começa, ao invés de continuar desenvolvendo, ela começa a regredir, perder a capacidade de interagir, de falar palavras, de se comunicar. Então, isso ocorre gerando uma frustração, uma tristeza imensa para os pais, para a família, devido à dificuldade que a criança começa a apresentar. Então, é um problema cada vez mais comum, um desafio, né? Muitos alegam que não é que está aumentando a incidência, apenas está tendo um aumento do diagnóstico. Eu não concordo com esta visão. Isso parece ser apenas uma cortina de fumaça para tentar encobrir. Na verdade, o que a gente tem visto é que todas as doenças estão aumentando a sua incidência. Alzheimer, Parkinson, artrose. A artrose era uma doença degenerativa do joelho, ou de outras articulações, que ocorria depois dos 50. E hoje a gente tem visto pacientes com 35 anos já com indicação de cirurgia. Então todas as doenças estão aumentando, desde ansiedade, depressão, câncer. Câncer também era depois dos 50 e agora a gente está vendo muitos jovens com câncer. Então o autismo é mais uma dessas doenças que está aumentando assustadoramente. Até porque a criança tem um organismo mais vulnerável, né? Hoje tem o conceito dos 1000 dias iniciais de vida da criança, que são fundamentais para o restante da vida daquela criança. O desenvolvimento do corpinho, das emoções, do cérebro da criança, são muito dependentes desses primeiros 1000 dias. Então, por que está aumentando? Se fossem as causas genéticas apenas, né, a genética não muda, concorda? Então a genética não muda. Por que estaria aumentando a incidência? Por causa a influência de fatores ambientais. Então hoje a gente tem uma alimentação da vida moderna 17 vezes mais inflamatória do que anti-inflamatória. Na verdade deveria haver um equilíbrio entre os fatores inflamatórios e anti-inflamatórios. Então sabe-se que o autismo é uma doença neuroinflamatória, inflamação dos neurônios. E isso acaba causando uma alteração dos neurotransmissores no desenvolvimento das sinapses, dos axônios, das interconexões neuroniais. Então no autismo existe uma dificuldade de criar essas conexões maiores, de longa distância, por exemplo, da fronte do cérebro até
é a parte occipital. Então as conexões de longa distância, né, são mais difíceis. Então isso parece estar relacionado justamente a essa capacidade da criança de fazer inter-relações entre os diversos contextos, né? E isso pode estar relacionado também à presença de metais tóxicos. Então existe até um vídeo no YouTube, quem quiser ver, então pode constatar a influência do mercúrio, que é um metal tóxico, extremamente neurotóxico, no desenvolvimento das conexões neuroniais. Então, quando eles, em laboratório, eles colocam os neurônios se desenvolvendo, criando os axônios, as ramificações dendríticas, e quando colocam uma pequena porção de mercúrio, aquela pequena porção começa a fazer com que os neurônios eles vão encolhendo, vão se retraindo, né? Aquelas conexões sinápticas que iriam se desenvolver começam a se retrair imediatamente após a colocação do mercúrio. E sabe-se hoje que a gente vive num mundo tóxico, né? O alumínio mesmo também é outro metal neurotóxico, ele tem na água. Então, outro dia atendi um rapaz que trabalha na Sanepar. A função dele é colocar sulfato de alumínio na água para purificar a água, para limpar a água. E eles falam, não, mas esse alumínio não vai para sua casa, não vai para vocês tomarem. Será que não vem tudo? O alumínio ele é leve, né? Além disso, tem as panelas de alumínio, as latinhas de cerveja, de refrigerante, pacotinhos, tudo tem alumínio por dentro. E outra coisa que tem alumínio são as vacinas, né? Então, no Brasil, a gente tem um calendário vacinal com muitas, são muitas doses. Se não me engano, são 55 picadas, né? Que a criança recebe até os 2 anos de idade. No Japão existe um controle muito maior, o número de esquemas vacinais é muito menor, é muito mais restrito, justamente porque lá eles têm esse controle dos efeitos colaterais. Muitas crianças, né, a partir de determinada intervenção que aconteceu, a criança começa a desenvolver ou agravar o autismo. As mães relatam, foi quando começou a tomar leite de vaca, ou então quando tomou uma vacina, né? Então, eu não quero dizer que as vacinas sejam as únicas responsáveis. A gente considera a teoria dos múltiplos impactos. Então, a criança nasceu de cesárea. E quando nasce cesárea, a criança ela não recebe os lactobacilos, as bactérias benéficas da mãe. Então, ela recebe as bactérias do hospital. Ela não mamou no peito da mãe, não mamou no peito muito tempo, só 1 mês, 3 meses. Até o 6º mês, o nosso aparelho digestivo ele é muito imaturo, não consegue digerir os alimentos. Então, se a criança mama pouco no peito, ela vai tomar leite de vaca, né? E outros alimentos que ela não está preparada ainda. O bebê não está preparado até os 6 meses. Isso acaba gerando uma inflamação no estômago, no intestino, e isso vai repercutir em seu cérebro informação, né? Então, a neuroinflamação, ela não é só aqui, ela vem de algum lugar. Por que a criança está inflamada? Né? Pelos alimentos, por possível disbiose, que é o desequilíbrio das bactérias boas e ruins no intestino, inclusive fungos, bactérias patogênicas, Clostridium difficile, parasitas, né, vermes, intolerâncias alimentares como leite, queijo, iogurte, glúten, que é do trigo, porque o trigo foi modificado geneticamente e ele tem 500% mais glúten que antigamente. Além disso, quando vão colher o trigo, eles jogam um glifosato no trigo, então a gente come um trigo que tem muito mais glúten e agrotóxico, uma duplinha, né, que faz assim, rompe os mecanismos de defesa do intestino, gera inflamação e isso vai causar neuroinflamação. E mal absorção de nutrientes, porque um intestino inflamado, as células da mucosa intestinal, elas ficam
prejudicadas, né, lesionadas, e que não conseguem absorver, não conseguem digerir os nutrientes e não conseguem absorver as vitaminas, os minerais, os aminoácidos, as substâncias essenciais para o funcionamento do cérebro. Tá? Então, eu considero que a estimulação neurosensorial, fazer fisioterapia, brincar na natureza, tudo isso é muito importante, mas a gente tem que observar os fatores principais aí na fisiopatologia da doença, o mecanismo que gera a doença. Então, existem tratamentos que podem ajudar nisso, né? A gente utiliza a melatonina, por exemplo, ômega 3, substâncias nutracêuticas. Nutracêuticas são substâncias que tem nos alimentos, que têm efeitos farmacológicos, efeitos medicamentosos. Existem aparelhos também como o REAC, que vem demonstrando um bom resultado na neuromodulação, na correção do funcionamento cerebral. Então é muito importante que a gente consiga ajudar essas crianças até os 7 anos, é a janela terapêutica. Aos 2 anos começa a aparecer os sintomas, né? O médico, o neuropediatra, às vezes ele demora para ele confirmar, para ele chancelar, afirmar o diagnóstico, porque ele fica com receio de ser apenas um atraso do desenvolvimento. Mesmo que o médico não tenha ainda firmado o diagnóstico de autismo, de hiperatividade, algum transtorno, o ideal é os pais já começar a buscar otimizar a saúde da criança, né? Com os tratamentos naturais, corrigindo a alimentação, melhorando a alimentação, o que às vezes é muito difícil, porque as crianças autistas, boa parte tem uma seletividade alimentar muito grande. A criança não aceita, só quer comer determinados alimentos, e isso é muito ruim, porque diminui o aporte de nutrientes, né? A gente precisa de diversidade. Quanto mais variedade de nutrientes, melhor para o nosso corpo, porque a gente precisa de todos os vitaminas, minerais, aminoácidos, antioxidantes das plantas, das frutas. Então os alimentos in natura, né, são mais recomendados. Tá, pessoal? Então o ideal é a gente fazer o tratamento até os 7 anos no máximo, para a gente tentar trazer uma vida normal para essa criança, né? Para minimizar os problemas no futuro, porque uma criança com problema de relacionamento, com autismo, pode se tornar uma pessoa com grandes dificuldades, né? Então, conviver com as outras pessoas já é difícil para as pessoas normais, né? Então, imagina para uma pessoa que tem um problema neurológico, né, de desenvolvimento. Então vai ter um problema, uma dificuldade muito maior de empatia, de interação, de afetividade. E todos sabem, né? Quem não se comunica, não interage com os outros, né, tem uma limitação na vida, tanto profissionalmente quanto afetivamente, a própria realização pessoal dela. Então vamos tentar ajudar essas pessoas. Se você conhece alguém, alguma criança, né, alguma família que tem uma criança com autismo, peça que indique, né, para a pessoa evitar esses alimentos inflamatórios, né, glúten, laticínio, leite, queijo, derivados são os laticínios, né, os açúcares, alimentos industrializados, monoglutamato, glutamato monossódico, que é o Ajinomoto, né, tem nas comidas orientais, é um realçador de sabor. Todos os aditivos alimentares não são bons. Tá? Então, só de fazer isso já vai estar ajudando. Ajudar também a criança a comer mais fibras vegetais, alimentos in natura, vegetais de verdade, né? Não os industrializados. Tá? Então, tudo isso já vai ajudar. E buscar os recursos da medicina integrativa, que a gente integra vários tratamentos mais naturais para ajudar o cérebro da criança a funcionar melhor. Tá joia, pessoal? Um abração, tchau, tchau.